E hoje, mais um StarCast inédito. Gente, inédito. Episódio inédito, Marcelo. Com quem? Quem que é a minha star de hoje? A minha maravilhosa Samia Leão. Marcelo, meu co-hoster super especial, que trouxe um brinde pra nós, né, gente? Vamos brindar a nossa Vamos convidada de hoje? O aniversário E a- dela chegando, gente. E a nossa convidada de hoje, gente, nada mais, nada menos que Samia Leão. Ela, assim, style, produtora. Gente, ela é tanta coisa, tanta coisa. Estou fazendo uma live aí aqui no meu celular. E aí não deu para ler todo o seu currículo. Então, Samia, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? De como que você chegou, né? Nessa história da moda, né? Conta um pouquinho da sua história. Me fala um pouquinho desse currículo, gente. Que o negócio aqui é extenso. Eu ficaria aqui lendo horas o currículo dessa maravilhosa. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, né, no StarCast. Já foram muitos convites e hoje realmente deram certo, né, todos esses movimentos. E realmente estar aqui com vocês para partilhar um pouquinho desse universo. Tantas já parcerias fizemos, né, amiga, nesse Sim. universo da moda. E hoje eu estou aqui como comunicadora estratégica nesse universo, trazendo essas experiências e o relacionamento com o cliente. A Graça falou, vou abrir um pouquinho aí desse repertório que eu já acumulei até hoje aqui para vocês. E assim, é uma carreira, ainda eu falo bebê, mas que graças a Deus eu já venho estudando há bastante tempo, com foco, claro, no ser humano, porque pessoas compram de pessoas, pessoas gostam de pessoas, pessoas se identificam com pessoas e queremos nos relacionar com pessoas. Estamos na era do digital, claro, isso é muito importante, temos que estar presentes, mas não esquecer realmente que o nosso foco, independente de vendermos um produto ou um serviço, são as pessoas, né? Então eu comecei em 2019, por isso que eu falo que minha carreira ainda não é tão grande, repertório de anos, né? Fiz transição de carreira do serviço público, sempre amante desse universo com as pessoas, com a moda. Comecei como consultoria de imagem, e aí com essa conexão, né, da cliente realmente com o CPF e também com o CNPJ das marcas, eu senti que foi faltando uma conexão realmente maior, em que o empresário e muitas das vezes as atendentes ali que estavam, né, no dia a dia, ali com a cara realmente no balcão, entender o que as mulheres, né, que são esse público geral que a gente atende, necessitavam nos dias de hoje. Então, aí eu fui me especializar também em varejo de moda, né? Como realmente a consultoria de imagem poderia trazer as suas técnicas para serem inseridas e você compreender a mulher em cada uma da sua faceta, né? Envolvendo aí os estilos universais e o estilo mais importante, que é o estilo de quem? O estilo único, que é o nosso, a nossa essência, né? Em que a gente conecta nós mesmos com esse universo para trazer a nossa melhor versão. E depois estudar os movimentos, né, do ser humano com o Hunter. Fiz um curso pela FAAP inicialmente, né? Na época da pandemia. Não, Sam, eu quero que você conta pra nós. Gente, ela é recém-chegada de Nova York, é isso? Isso, a última experiência foi no carnaval deste ano. E como que funciona? Porque tem muita gente que não sabe Dúvidas, o que é né? Hunter. O que é esse termo Hunter? Tá. De onde que ele veio? Eu e o Marcelo hoje, gente, a gente vai estar aqui quietinho, né, Marcelo? Vamos escavar juntamente. Vamos assim, aprender tudo. Se você tiver alguma pergunta aqui pelo Instagram, já vão enviando gente, aí, né, Graça? Já vão enviando as perguntas aqui que eu vou fazendo todas para nossa maravilhosa. Porque esse episódio ainda não vai estar no ar hoje, ainda. Então vamos lá, o que é o Cool Hunter, né? O cool é o legal, que a gente vê muito na moda, né? Esse estilo cool. E o Hunter é o caçador, então é o pesquisador de tendências, o caçador de todos esses movimentos. Ele é muito estudado na moda, mas o Cool Hunter, ele pesquisa todos os segmentos que nós temos, né? Dentro do empreendedorismo. Vocês vão ver aí na parte de carros, acontece da arquitetura. Então, quem é pesquisador desse movimento de pessoas, ele empreende realmente em qualquer segmento. Mas é claro que você vai, né, focar de acordo com o seu público maior que você tem de atuação. Então, realmente, você escavar a fundo o que as pessoas buscam hoje. E que vamos falar um pouquinho até mesmo dessa experiência de Nova York. Gente, as pessoas não buscam hoje mais um produto ou um serviço quando a gente pensa principalmente em bens não essenciais, que é saúde e alimentação, por exemplo.
mas as pessoas buscam hoje experiência e relacionamento. Uau! Experiência e relacionamento. E tá aí o maior dos desafios da atualidade para se empreender. Eu falo que agora realmente Peneira vai ficar quem realmente está focado e está com esse propósito de vida, de trazer esse diferencial para as pessoas. E aí muito me perguntam assim, Sami, como trazer essas experiências? O que é isso? Como colocar no palpável essa questão de experiências hoje vivenciadas nos negócios, né? A gente trabalha as experiências com os multissensoriais, com os nossos sentidos. E quando eu falo multissensorial, nós não vamos envolver somente os nossos 5 sentidos, que é visão, audição, olfato, tato e paladar. Mas nós vamos envolver aí o sentido mais importante, que é o 6º sentido, que nós mulheres, aí desculpa um pouquinho os homens, né, que temos essa sensibilidade, mas eu já deixo aqui uma super dica, que isso é treinável, gente, é treinável a gente aguçar essa sensibilidade, estudar, estar observando os movimentos, o comportamento do ser humano, que é realmente entregar de pessoa para pessoa. E é o que eu até trabalho também. Isso tem a ver com o sensorial, que o pessoal fala tanto hoje, assim, as experiências sensoriais. Super sensorial. Vamos aqui, por exemplo, nesse ambiente maravilhoso aqui, né, de podcast. Aqui nós temos uma iluminação super aconchegante. Eu cheguei, já senti assim, super acolhida. Temos o tapete que já traz esse conforto, esse abraço, em que a gente se sente em casa e de dentro para fora eu me sinto confortável para explanar com vocês. Para trazer, né, esse repertório, todas as nossas experiências. Aí vão entrar a identidade olfativa, né, os cheirinhos maravilhosos que a gente tem na memória. Quando a gente fala, por exemplo, ó, experiências de casa de voo, o que nós vamos lembrar? Café, bolo de fubá. É isso aí, amiga. Café, o bolo, não. E isso tudo se vai entrar ainda mais dentro de a uma lareira. venda? Tudo isso vai entrar dentro de venda. Certo. Tudo isso. Quer você ter um negócio somente físico, hoje só físico impossível, né? Só digital, né, no online, ou também o híbrido, o físico e o online, que é o digital. Então dá pra gente trabalhar todas essas experiências. Já me perguntaram assim, Sâmia, mas como que eu vou trabalhar, por exemplo, a identidade olfativa, essa questão, né, dos cheiros, quando eu tenho um negócio somente no online? Gente, aí vamos entrar a oratória para descrever. Você tá ali abrindo, né, um café, coando um café, aperta a máquina, aí entra também o som, a música que já identifica com aquele cheiro, a iluminação, e você vai narrar na sua oratória, você vai descrever, gente, estou com um cafezinho tão quentinho aqui, e já vai trazendo todo essa ambientação, esse acolhimento, que é a hospitalidade. Aí, Nissâmia, como que você foi, né, realmente trazendo isso para as suas vivências? O mercado de luxo. O mercado de luxo, sim. Porque quando a gente vê a questão que vendemos valor com essas experiências, o mercado de luxo realmente, ele é o quê? A nossa referência maior. Por que a gente pega hoje, que é um exemplo até muito comum, colocar 2 bolsas de excelente qualidade no couro legítimo, e por que uma bolsa aproxima ao preço de um carro e a outra ali, que é uma bolsa já com valor também, que custa uma bolsa de couro na média de 600 a R$1.000, a gente sabe que é a atual realidade, e por que uma outra bolsa custa, vamos supor, uns 30 mil, né? São valores pregados por essas experiências e relacionamento que eles trazem para a vivência do cliente, onde o cliente quer se sentir pertencente àquela comunidade. Você trabalha com sonhos e onde os sonhos realmente não têm limite. E sonhos não têm preço, Sâmia. E um exemplo bem marcante que a gente falou aqui nos bastidores agora há pouco é o universo das noivas, né? O porquê realmente que esse segmento de casamentos, de matrimônios, mesmo sendo hoje tão comuns mini weddings, né? Esses eventos mais intimistas, também tem aí investimentos milionários, né? Nessas festas que a gente pode ter, né? A curiosidade de vivenciar. Então, gente, é realmente vocês esmiuçar. Um caçador de tendências, né, independente dele, é importante ter especialização para quem se interessa e quer trazer um diferencial. E como né? faz? Por exemplo, eu quero me especializar, eu quero fazer um curso dele. Como que eu chego lá? Tem Sim. algum direcionamento? Você precisa fazer um teste de aptidão? Como que funciona esse universo, Sâmia? Vamos lá. Não tem teste de aptidão. Somos livres hoje, a diversidade, para fazer realmente o que nos identificamos.
E hoje tem tanto, né, as faculdades, né, os cursos com experiência, né, no presencial, quanto também no online. Eu fiz esse primeiro momento no online, né, pela FAAP, e vivenciei isso em Nova York, que foi a própria FAAP, uma das mentoras lá do curso, se disponibilizou a estar levando, né, esse time para estar vivenciando o bastidor de uma semana de moda internacional que aconteceu em Nova York. E lá o mais importante que eu consegui, assim, realmente ver que hoje realmente o que vale são esse entretenimento na medida para trazer como diferencial para o nosso cliente. Que as marcas têm uma cultura muito forte lá. A moda, querendo ou não, a gente sabe que ainda tem muito paradigma, muito preconceito no Brasil. Quando você fala, trabalha com moda, sou assim, que é um hobby, é porque... Não, gente. É sangue, suor e lágrima, eu digo, né? E quem realmente não está pronto para se colocar nesses desafios diários que é do empreendedor, principalmente no varejo de moda, que oscila de acordo com a economia, né? Que oscila de acordo se não estamos num momento de saúde bacana, né? A pandemia aí trouxe esse momento pra gente vivenciar, onde todo mundo precisou se repaginar. Então, é você realmente estar pesquisando sempre esses movimentos do seu cliente. Estudar a fundo e ser um apaixonado pelo seu cliente. E o Cool Hunter tem essa oportunidade. Lá, por exemplo, eu tive a experiência de vivenciar o bastidor do desfile da Carolina Herrera. Maravilhosa. Eu já era fã. Uau. E fiquei, assim, ainda mais maravilhada. Isso porque eu vivenciei lá o papel de dresser. O que é o dresser num desfile internacional? É simplesmente a pessoa que vai vestir a modelo. Você sabia que a musa de Carolina Herrera é uma goiana e é brasileira e trabalha para ela já há quase 10 anos? Sério? Olha aí, gente. Que honra, hein? Tá Marília vendo? Dutra. Perfeito, perfeito. E anterior a ela, com a morte do Oscar de la Renta, foi aí Sim. que ela assumiu a Maison. Sim. Ela trabalha sempre com 5, então ela era a quinta e ela assumiu hoje a casa, né? Tipo, ela é a musa principal de Carolina Herrera. E vocês veem que algumas coisas se repetem lá, então tem uma identidade muito forte. E o que eu vi lá, a hierarquia, ela é horizontal. Todo mundo sabe o seu papel, né? Ninguém se sobrepõe ao outro, mas a visão, o foco da equipe, do time é o mesmo. Então, todas as energias realmente estão voltadas para aquilo. Então, é incrível você estar com essa oportunidade de vivenciar no presencial essa cultura forte que a moda internacional tem, né? Que movimenta, no caso, bilhões de dólares. Nós também, brasileiros, temos uma cultura super forte, mas que ainda precisamos reforçar ainda mais e estimular, né? E trazer os novos empreendedores que às vezes ficam realmente com medo de adentrar nesse universo com tamanhos paradigmas que a gente ainda tem. Sâmia, você que, né, teve toda essa experiência, conta para nós o que falta para o Brasil, né? Chegar mais longe perante esse universo da moda, né? Conta assim, o que você viveu e você fala assim, Graça, Brasil, depois você vem em Goiás. O que falta? Sim. Porque a gente tem bons profissionais, excelentes Ótimos profissionais, profissionais. né? O brasileiro, ele tem assim uma criatividade assim fora do comum, Fenomenal, sim. fenomenal. E aí? Resiliente, persistente, constante nos sonhos dele. Isso. Então, o que falta assim pra gente virar a chave? Me conta. Sim. Graça, com toda, né, essas últimas vivências, eu diria que a gente precisa encarar mais com a questão da profissionalização da moda. Porque o que eu vejo até nos atendimentos de mentoria empresarial do varejo, a maior dificuldade. A pessoa tem um sonho e gosta, tem uma aptidão com aquilo, mas ela não se prepara. Então, nós temos que nos profissionalizar mais. Aqui, eu sei que todos nós temos um repertório gigantesco por trás, né? Mas as pessoas têm que ter a consciência que devemos estar hoje em contínuo aprendizado. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você falou do mercado de luxo, Sim. que é onde você se posiciona. Por exemplo, eu trabalho com o mercado de luxo. Acabei de falar de Marília Dutra. Sim. É uma modelo que em quase 20 anos de carreira internacional, pouquíssimo conhecida no Brasil e trabalhou com os maiores estilistas no mundo. Ela chega em Goiânia e o nosso mercado de luxo local, ele não é preparado para receber uma modelo de alto nível. Sim. Como funciona isso? E eu acabei de lembrar da onde que a gente se conhece. Num backstage de uma marca goiana, um sol insuportável. A gente estava trabalhando com a Fabi Fink.
Isso mesmo, tá vendo? Tem uns ditados aqui em Goiânia, não sei se a Graça já partilhou com vocês, que aqui, ó, a gente não pode fazer nada escondido, não, gente, que logo fica todo mundo sabendo. É um gigante, mas com aquele perfil interior, né? O que traz o diferencial do povo goiano e também muito do mineiro, né? Esse acolhimento, a gente ter essa hospitalidade. Mas vamos lá. Esse seu posicionamento é muito com relação a gente valorizar o nosso local, né? Principalmente o luxo que ainda está se desenvolvendo no Brasil, eles valorizam as referências internacionais. E esquecem de dizer, por exemplo, que a gente tinha uma Carol Trentini dentro dos desfiles, uma das principais lá da Carolina Herrera, né? E quando ela entrou, deu muito orgulho. Não porque ela era já a mulher, né, memorável que ela é, mas porque era uma brasileira. Então, assim, quando eu ouvi o tom de voz, eu falo português, que tinha algumas pessoas conversando, né, na língua inglesa, e eu falei assim, é uma das nossas. Então, assim, não temos já nosso posicionamento, mas ele precisa ser realmente cultural, tem que ser da base. A gente começar primeiro respeitando o nosso país, os nossos artistas, porque a moda dita com arte e comportamento, né, do ser humano, para depois realmente querer expandir esses horizontes e trazer o valor. Mas aí nós, como profissionais, temos que realmente nos posicionar inicialmente, né? E não realmente nos prostituir, né? Por concorrência, por preço, porque eu digo até mesmo, dentro do perfil que eu trabalho, que não existe concorrência. Existe alguém que trabalha no seu mesmo segmento. Sim. Mas o jeito que a Sâmia vai fazer, que a Graça vai fazer, é um jeito único. Pode ser essa taça que nós desenvolvemos, o design, a arte, o material é o mesmo. Mas eu brinco aí até que o termo que o mercado de luxo usa, o seu savoir-faire, o seu jeito único de ser, de olhar para essa taça e apresentar para o seu cliente, vai trazer coisas do íntimo, de vivências que só a Sâmia teve e que só também a Graça teve. Então é aí que você, né, a sua curadoria, o seu jeito diferenciado de olhar para o seu cliente. Por isso que é importante a gente saber que pessoas realmente compram de pessoas. O que a gente tem de mais, assim, um exemplo marcante? As multimarcas, né? Por que tem tantas multimarcas e alguns clientes têm um perfil que identifica com aquela empresária da marca? Ou com aquele posicionamento, que às vezes a empresária, ela não vai ser a influência da sua própria marca e tá tudo certo, se essa é uma escolha, uma decisão dela. Mas tem que ter gente ali representando. Quais são os CPFs que estão por trás daquela marca? Isso hoje é essencial. Isso, eu sempre falo isso. É essencial. Que é atrás de um CNPJ, tem um CPF, né? CPF. O que é queijão, meu Deus do céu. E aí, são muitas informações, né? Muita coisa. É muita coisa. Mas o importante, quando às vezes fala assim, nossa, mas que a pessoa que fala demais, né? Não é à toa que trabalha com comunicação estratégica. Mas assim, gente, não se percam num turbilhão de informações, até mesmo de formações, quando a gente para especializar no nosso mercado, mas tenha um alvo. Tenha um alvo, determine uma data e por aquele tempo foco naquilo. E aí você ganhou aquele repertório, aí você já passa pro próximo passo. Eu tenho certeza que aí, né, cada um com a sua escadinha e no seu tempo, você já vai trazer o seu crescimento, exponencialização. E nesse posicionamento, né, pela sua incursão, falando de moda goiana, como é que estamos nesse segmento? Falta muito ainda para a gente atingir um patamar para que a gente possa se orgulhar e falar, não, nós começamos a construir marcas de luxo em Goiânia, por exemplo? Em Goiânia. Isso. Começamos a construir. Ela pensou, olha lá, ó. Claro, gente, tem que ser intencional. Claro. Não vamos, claro, né, falar de marcas aqui hoje, mas assim... O repertório que eu já tenho, eu digo que nós, em termos de qualidade, não temos nada a perder. Aqui falta realmente é a profissionalização e o posicionamento. É sair de mais um e fazer-se ser notado. Fazer-se ser notado com o seu diferencial. É questão realmente de reforçar o seu branding diariamente. Manter ali aquelas pílulas e aquelas características que só você vai marcar na memória do seu cliente. Por isso que eu trabalho com essa questão das marcas de legado. Como você deseja ser lembrado? Frisa isso na sua identidade visual, no seu jeito também de falar, na sua postura, no tom da sua voz.
como você trata o seu cliente interno. Isso é muito importante, que são os seus colaboradores. Eles têm que vestir primeiro a camisa da empresa. O líder tem que estar junto ali, né, nessa liderança horizontal. E ele tem que mostrar que aquele sonho dele vale a pena. Né, e que aquele time, todo mundo vai querer passar por ali. Né? Não dá gosto a gente entrar... Esse time aqui de hoje, por exemplo, né? Eu e a Graça temos experiências aí quando a gente estava, né? Juntas. Lá no início, juntas. Eu lembro um dia que a Sâmia me chamou para tomar um café e ela estava na transição de carreira dela. Então eu vejo assim, o tanto que você buscou, o tanto que você cresceu. Isso é uma mentora, amiga, uma mentora. Uma mentora. Hoje ela é uma inspiração. E de 2019 para cá, realmente, Sâmia, você superou as minhas expectativas. E é isso, Muito né? feliz. Então o Starcast, ele traz essas histórias, ele propõe para você também, sabe? Eu também posso, sabe? É isso que eu quero, assim, levar para os nossos seguidores, Pra né? nossa nova Pra comunidade, nova né? comunidade, Isso. que eu também posso. Eu trabalho muito, eu falo que eu trabalho são pessoas, né? É desenvolvimento humano. A gente coloca comunicação, porque comunicação é uma habilidade, né? Uma condição existencial para qualquer segmento. Mas que quando a gente foca nas pessoas e traz, eu quero trazer no meu atuar que nós somos ilimitados. Claro, o nosso corpo, né? Somos uma tríade, corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele tem início, meio e fim. Mas a nossa alma, na hora que nós não estivermos mais aqui, como que o seu filho vai falar, os seus netos, Como seu você vai ser tataraneto, lembrado? como que você vai ser lembrado? Isso é o legado, Isso né? é o legado. E eu Quando- vi tanto isso, né? Até agora no evento que nós tivemos, né? Empresarial, tá tendo as imersões aqui e também fora, internacional. As marcas preocupam de manter aquele legado. E não é que ele não pode ser lapidado. Todos os dias a gente pode melhorar. Mas que as bases, ela tem que estar estruturada, né? Gente, isso é simplesmente sensacional. E como você vê, por exemplo, assim, marcas tradicionais que de repente tem que fazer esse rebrand? E nesse momento aí elas acabam se perdendo. Né? A gente acabou de presenciar isso ano passado, né? Um Sim. grande desfile milionário que acabou saindo diferente do que eles esperavam e voltaram para o reposicionamento inicial da marca. Isso. Olha, com essa questão que você está me apresentando, eu vejo o seguinte: as pessoas querem um resultado antes de fazer a entrega. Para você ter um resultado, você tem que primeiramente entregar o inesperado, o seu diferencial. Então, assim, para que criar aquela expectativa de um resultado se você ainda não está com aquele repertório? É o que nos falta para trazer o Brasil como referência no luxo também. A gente está aos poucos com uma das nossas maiores preciosidades, que é o nosso artesanato e o nosso feito à A mão. gente falar isso agora. O handmade, o feito à mão. Então, quando a gente fala o nosso crochê, o nosso resgate ali familiar, o vintage, o Brasil já está com excelentes referências nisso. Depois podemos, inclusive aqui, se os chefes maiores autorizarem, eu fazer um banco de imagens e, né, repertório mesmo para vocês pesquisarem nessa parte de destaque, onde a gente tem referências na moda brasileira. Lá em Nova York seria mesmo, sensacional. Tem um plus aí, vocês Ó. viram, né? Então, quem estiver nos acompanhando, né? Acompanhar o novo perfil do Starcast, né? Da Isso. Graça. Tanto o meu também, né? Samia Leão, @SamiaLeão_, e o da Graça também. A gente vai estar aí disponibilizando esse material para vocês crescerem juntos e dúvidas serão sanadas. No Brasil, um nome que aparece muito é Marta Medeiros, não é Marta isso? Medeiros. Patty Bull tava lá bem no glam realmente de Nova York. Fiquei com muita honra, assim, de estar andando e de repente, né, adentrar com uma vitrine. E o que é interessante, falando até aí de macro tendências, né, de comportamento das pessoas que a gente tem até pelos próximos 10 anos. O quanto essas reconexões estão fazendo sentido. Que entra tanto o artesanato e uma coisa que eu vi lá em Nova York, né, nesse período, é a presença tanto da madeira e de verde em todos os ambientes que eu entrei. Acolhimento. Esse aconchego, esse acolhimento que a gente... É o que eu falo, são as experiências, gente. As pessoas não querem entrar numa loja, num negócio. A gente pode ver isso nas clínicas. Nos hospitais, eles estão tirando as mesas,
os balcões de atendimento. A gente está precisando dessa proximidade. E o que nos levou a isso? A pandemia. Precisamos por tanto tempo estar distantes e não sabíamos mais como que ia ser esse pós, que agora a gente quer resgatar tudo isso. Queremos estar cada vez mais Porque houve um tempo que o minimalismo, ele reinava. Isso. E então era tudo muito clean, muito branco. E assim, aquelas casas, caixote, uma grande tendência, né? Isso mundial. Sim. E hoje a gente vê esse acolhimento, esse verde entrando, né? Essas bases, né? Quando você fala do legado. Tonalidades sóbrias com a madeira, Isso, né? as plantas. Então, trazer esse verde para a realidade. Porque o mundo, ele tá frio, né? Isso. Eu acho que é devido A à tecnologia, tecnologia, né? As redes sociais. Então, você vai num lugar, as pessoas, elas tem uma mesa, eu fiquei encabulada, eu fui numa festa essa semana e tinha uma mesa redonda, só uma mesa Sim. para várias pessoas diferentes. As pessoas sentavam e ficavam conectadas com o celular. Olha. E assim, com um monte de gente. Então, eu acho que quando você traz essa presença, esse acolhimento, eu acho que tudo muda, tudo fica diferente. E onde a gente se sente acolhido e seguro, Você a gente- volta. A gente volta, a gente Você quer volta. estar, a gente adentra o universo dos sonhos, né? Isso. E aí vamos falar de rentabilidade, que claro, se estamos falando de negócio, tem que ter também essa parte, e é de suma importância, né? Não sobrevive, mas para isso a gente tem que estar preparado. Claro. Deixa eu ver se tem alguma Mais perguntinha. perguntas? Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Gente, vocês podem perguntar aqui, ó. Essa live é ao vivo e vocês podem fazer todas as perguntas aqui para nós. Eu tenho uma pergunta, porque, na verdade, assim, eu não sei nem se é uma pergunta. Curiosidade? É uma curiosidade, porque, assim, né, fala-se tanto que o fast fashion está passando, né, que, assim, mas como funciona isso, você acha, no mercado de luxo, né? Porque, assim, o mercado de luxo, ele é tão 5% do mundo, Sim, né? sim. Então, assim, e a gente falando de sonho, e sonho, você não tem Sim. como mensurar Não, valores. Isso. E como você acha que essas pessoas que estão nesse topo dessa cadeia, elas lidam com essa coisa do consumo? Do passageiro. Exato. Isso. O mercado de luxo, ele trabalha muito tanto com exclusivo quanto com a atemporalidade. E quando a gente fala em atemporalidade, vai ter que entrar a qualidade. Hoje você ter, independente de você até mesmo trabalhar com o mercado de luxo, você ter qualidade e ter, como se diz, o respeito ao seu cliente é essencial. E quando o mercado de luxo visualiza essa moda passageira, como ele é a referência, que a gente sabe que existe essa cadeia aí, e antes ela era muito respeitada. O que aconteceu? O público C consumia com base no B, o B consumia com base no A, o A com base no A. Só que a globalização e essas informações através da internet, esse momento que a gente está tendo aqui, hoje não tem mais essas divisões. Hoje o público C tem acesso ao A, se ele está, basta um clique, basta um Google, né? Então a gente tem que ter essa consciência até para a gente estar em constante movimento e aprendizado. Porque senão o seu cliente vai chegar e ele vai ter mais informações que você mesmo sobre um produto ou um serviço que você vende. Não é que ele não possa estar à frente de mentalidade. Isso é possível, sim. Mas você tem que estar, no mínimo, alinhado com ele e entregar também algo inesperado. Eu acredito que a moda do fast fashion, ela nunca vai passar e deixar de existir. Sempre a gente vai ter pessoas que preferem consumir com valores mais acessíveis e em um maior volume, estamos falando de um outro perfil de público, e temos um público que vai consumir uma única peça que seja no ano todo com altíssimo investimento. E aí até esse altíssimo investimento que eu citei aqui, aí depende, né? Porque o que é caro para mim, muitas das vezes, né, não é caro para o outro. Exatamente. Por isso que o foco, independente, né, são as pessoas. É você entender realmente esse universo. Entender a jornada de consumo e os movimentos que traz o seu cliente a consumir o seu produto ou serviço, né? Porque o estilo de vida dele, os gostos e a preferência, se você sabe que ele prefere um produto com mais qualidade e atemporal, você tem que estar preparado para isso. E Goiânia está no centro do mercado de luxo, né? Assim, grandes centro do fortunas. coração. A gente sabe que temos aí o agronegócio, que é assim, a galinha de ovos de ouro que traz toda essa visibilidade, né, aqui para o coração do nosso país com relação, né, essa movimentação realmente. E a gente tem sim, só que o mercado de luxo, eu falo que o luxo ele é silencioso.
Ele é simples e silencioso. Então, ele vai realmente na sutileza dos detalhes. Quando você fala num público, assim, tradicional do mercado de luxo, ele não gosta nem de visibilidade, gente. Essa parte da personalização, vamos supor, um público feminino, que as mulheres, né, quando fala de consumo, a gente sabe que a mulher tá aí na frente, ela vai comprar, muitas das vezes, quando ela já é fidelizada, ela nem vai até o local físico. Hoje, pelo telefone, o motorista vai lá, busca, entrega, e ela já tem aquela exclusividade, já tem aquele contato íntimo ali com a marca, né? Aquela fidelização. E realmente você tá com essa consciência. Né? Nada, não existe, na moda, não tem mais essa questão 8 ou 80. Tudo pode e não existe certo ou errado. Depende o quê? Qual a mensagem que você quer passar, qual o público que você quer atingir e qual realmente é o legado que você almeja deixar. Então, quando você tem essa clareza, traz uma simplicidade para você seguir, para você traçar aí, né, as suas metas, o seu foco, o seu alvo maior do ano, ou que seja do semestre, para você levar o seu time para uma mesma visão. Mas tem espaço para todo mundo, né? Sâmia, a gente vai precisar finalizar hoje, mas a gente vai fazer o plus. Vamos. Você vai se preparar. Aliás, você já é preparada, né? Não, claro, maravilhosa. Nossa sempre mentora. podemos melhorar, né? Ela vai ilustrar, trazer Trazer mais fotos. clareza, metodologia, né? Isso, eu quero, né, que você traga isso pro nosso consumidor final, porque você Sim. sabe que o nosso público também é o público da moda, e Com eu certeza. vejo que ele é carente desse tipo de informação. Então eu gostaria de convidar, gente, a gente vai ter a segunda parte com Sâmia Leão, Que honra! porque ela vai trazer assim mais Que informações, né? Porque o que acontece dentro do contexto hoje de moda goiana? A gente precisa de fazer uma reeducação em Sim. muitos setores da moda. Porque Sim. muitas vezes, muitas pessoas não têm essa informação. E é isso que eu quero propor nesse StarCast com o seu Plus. Cada um criar o seu passo a passo, né, Graça? Isso, cada Isso aí, um seu criar método. o seu método. E através, né, de pessoas como você, estar trazendo essa abertura para que nosso país, nossa cidade dê o segundo passo, Que a né? nossa moda seja ainda mais respeitada, isso, passe para um almejada, próximo isso nível. aí. E eu queria te agradecer muito, agradeço. muito. O nosso tempo, infelizmente, finalizou Ótimo. por aqui. Mas gratidão e, assim, parabéns. Eu, assim, aprendi muito hoje. E como a gente vai ter a segunda parte, gente, vocês fiquem ligados. porque Agora vai vamos ter a afiar, eu parte brinco, vamos 2. afiar mais o machado, Isso, né? vamos afiar mais o machado. Marcelo, maravilhoso, nosso co-hoster. Nossa, eu já fiquei Com as de ouvinte, considerações gente. finais aí, vou deixar você, hein? Então, assim, eu vi a Sâmia trabalhando, né, assim, em loco ali, com a mão na massa e tudo assim, e ela Ele sempre sabe que eu ponho a mão na massa, né? Tem a teoria, mas põe a mão na massa. primorosa, um sol escaldante, ela toda, né, um chapelão, maravilhosa e tal. Então, assim, eu acho isso muito importante, porque, né, 30 anos trabalhando com moda em Goiânia, e é um dos pontos que eu vejo, assim, que eu sempre escuto muito, né, às vezes dói no ouvido, assim, né, tipo, que a modelo goiana não é preparada, que a modelo goiana é isso, A aquilo. gente escuta muito conteúdo, né? Exatamente. E eu sempre fico pensando, engraçado, né? Elas são boas para trabalhar para as grandes marcas internacionais, mas elas não são boas o bastante para trabalhar na sua cidade local. Então, assim, essa é a minha indagação Sim. em relação ao que acontece às Fazer vezes. esses porquês, né? Exatamente. E é isso. E hoje foi mais um StarCast com uma superstar, super estrela. E obrigado. E, gente, compartilhe esse conteúdo, porque ele está realmente incrível. E vai ter parte 2. Vem Vai com a ter. gente.